Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus é
seja o nome do nosso Deus. Muito obrigado a você que escolheu esse lugar para juntos poder celebrar o nome do Senhor Jesus, e que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, trazendo a paz que só Ele pode dar. Pai amado, muito obrigado. Obrigado por estar na tua casa e aqui, grandioso Deus, podermos em um só coração colocar, grandioso Deus, nossos pensamentos, Amém. as nossas atitudes, nossas vontades, grandioso Deus, diante de Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós e nos dirige debaixo das Tuas mãos poderosas, Amém. nos trazendo a paz que excede todo o entendimento. Amém. E queremos colocar diante de Ti o culto, grandioso Deus, onde aqui será celebrado o Teu santo nome, seja com as orações, com os louvores, com a Tua palavra, grandioso Deus, sendo ministrada pelo Teu servo. Amém. Abençoe, grandioso Deus, tudo que será acontecido aqui. Dirige nossas vidas. Abençoe cada lar, cada família. Esteja, grandioso Deus, nos direcionando e a fazer a Tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Eu peço à igreja que se coloque de pé e vamos louvar ao Senhor e dizer que eu jamais serei o mesmo. Deus tem o poder para transformar, para modificar e transformar a sua vida para melhor. Dizer que eu não serei mais, não viverei mais o meu passado. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor
convidar os irmãos que quiserem vir à frente para agradecer. Convidar o Pedro, que está aqui com a gente hoje, vindo da operação, já recuperado. Colocou até um queixo mais bonito no lugar, né, Pedro? Trocou o queixo. Graças a Deus, né? Deus poupou a vida do Pedro e hoje ele vem aqui também recuperado, já ou se recuperando da sua operação, e a gente agradece a Deus pela vida dele. E os irmãos que quiserem vir também, trazendo seu coração, seu pedido, seu agradecimento, podem estar vindo também, se somando aqui a nós. Convidei ele especialmente, mas não é só dele esse lugar, né? É de todos nós. Aqueles irmãos que quiserem vir, pode vir. Nós temos a nossa coluna de oração, a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, Denilson, irmão do nosso irmão Neuci. Irmãos, pela manhã eu já falei, o acidente do Denilson foi muito grave, ele quebrou, teve fratura exposta na hora do acidente, ele foi internado, operou e agora está enfrentando uma bactéria no organismo. Então a gente sabe o quanto isso daí é perigoso, tá? Então vamos estar orando para que o antibiótico seja bem ministrado, que eles possam estar combatendo de uma forma precisa essa bactéria que está alojada ali na perna do Denilson, e ele possa estar se recuperando e voltando para casa. Ele teve que ser internado novamente no hospital. Nosso Carlinhos Mendes, que está já começando a fazer o tratamento aqui, tomando as injeções para aquela troca da medula óssea, aquela operação também que é bem delicada. Vamos estar orando pelo nosso irmão Carlinhos. Rosângela, Anderson, operação da coluna, Mateus, Anselmo Armani, Jorge Wilson, Luiz Henrique, Sheila, Marcelo, Natália, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaís, André, Dalva, Renata. Orar também pelos nossos grupos de estudo, pelo nosso bairro, Maricá e autoridades. Nós vamos orar nesse momento. Pai amado, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui nessa casa, Pai, casa de oração, para estarmos prestando um culto a Ti. Sabemos, Senhor, que isso é um grande privilégio. Nós que estamos aqui sabemos que somos privilegiados, porque o Senhor nos chamou pelo nome, e Senhor, nós, graças a Deus, ouvimos a Tua voz e obedecemos. Pai, e agora o Teu povo se reúne aqui para louvar e bendizer o Teu santo nome. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, que o Seu nome seja engrandecido através de tudo aquilo que vamos fazer aqui nessa noite. Abençoa a ceia do Senhor, abençoa o pastor Aloísio, estará nos trazendo a mensagem. Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz em cada momento desse culto. Obrigado por cada irmão que foi trazido até aqui essa noite. Senhor, cuida dessa coluna de oração, com cada nome, com cada necessidade. Obrigado pelo Pedro, Pai, que está aqui recuperado. Os irmãos que estão aqui à frente, toma em Tuas mãos, sonda e vê aquilo que eles precisam, Senhor, a necessidade respondida conforme a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu peço à igreja que se sente. Nós ouviremos uma música pelo pastor Eliezer. Aqueles irmãos que conhecem esse cântico, pode estar louvando também, né? Porque alguns gostam desse louvor e, se souberem, pode estar cantando conosco. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo
mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Meu filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor só pra te dizer te amo. Você, filho, amo você, amo você, meu filho amado, amo você. Amo você, amo você, amo você. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Meu filho, nada irá me impedir de te amar. Amém. Vamos colocar de pé e continuar louvando ao Senhor. Eu agradeço aqui a presença do casal que está ao lado de Gisélia. Também estão acompanhando também o pastor, meu primo. Paulo e Marisa estão aqui na frente, né? E Amós e Michele, seu primo, rapaz. Você não sabe de meu nada. primo? O rapaz sujou o currículo dele hoje, nessa noite. Conheço ele há tanto tempo.
você trouxe seu dízimo, a sua oferta, dedique seus bens diante do Senhor. Ele sonda cada coração e vê a necessidade que você precisa. Ele derramará bênçãos sem medida sobre a sua vida. Deus nos abençoe. Quero conhecer Jesus. Meu orgulho
pastor Aloysio vai estar somando o púlpito agora da nossa igreja, trazendo uma mensagem aos nossos corações. Nós vamos estar orando por ele agora, nesse momento, para passar a palavra para ele. Pai amado, muito obrigado, Pai, porque nós podemos, Senhor, agora nesse momento, estar diante da Tua palavra, para aprendermos dela, Senhor, que Tu possas estar falando através do Teu servo, usando ele na sua instrumentalidade, que possa esvaziar o Teu servo dele mesmo e enchê-lo com Teu Espírito Santo. Abençoa a sua vida, a vida da sua família. Toma, Senhor, ele em Tuas mãos. E, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir a Tua voz nesse momento. No nome de Jesus. Amém. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso, boa noite, igreja. Boa noite. É muito bom receber um boa noite assim, né? Eu estou muito feliz. Eu quero agradecer primeiro a Deus, né? Segundo o pastor Eliezer, está confiando eu estar aqui nessa noite e poder falar aos irmãos algo que Deus tem colocado em meu coração. Se em algum momento eu não conseguir falar, é lógico, nós não somos perfeitos, né? Eu espero que o Espírito Santo de Deus complete em teu coração aquilo que Deus quer falar, amém? Eu quero falar num texto nessa noite, embora a gente está aqui numa noite onde vai haver a ceia do Senhor, e o pastor até na quarta-feira, quando ele falou que hoje teria a ceia, eu disse, bom, foi bom o senhor me falar, né? Mas Deus colocou no meu coração falar num texto que eu entendo que ser necessário para a nossa vida, enquanto cristão, enquanto maduros ou não na fé. Eu quero ler o texto que está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. É apenas um versículo, eu creio que nós vamos ter ali, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Apenas esse versículo. O texto diz: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Uma outra versão diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E eu queria, em alguns minutos, tentar aqui entender um pouco daquilo que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Mas primeiro eu queria fazer aqui uma reflexão sobre quem escreveu esse texto. A tradição diz que Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que caminhou junto com Jesus, escreve 2 cartas. Uma delas seria essa. E é interessante nós observarmos que Pedro esteve presente em vários momentos do ministério de Jesus. Foi um homem que muitas vezes era polêmico, né? Nós conhecemos a história de Pedro, sabemos que Pedro foi um camarada muitas vezes raivoso, muitas vezes ele teve certas atitudes que chamaram a atenção. No entanto, era um dos braços, né, se pode se dizer assim, um dos braços direitos de Jesus. Esteve presente em todos os momentos. É interessante a história de Pedro. Pedro provavelmente foi discípulo de João Batista, provavelmente, porque se nós formos lá no livro de João,
no livro do Evangelho segundo João, no capítulo 1, nós vamos ver que o irmão dele, né, que era o André, procura por ele, diz para ele: olha, nós encontramos o Messias. Nós encontramos o Messias. Então ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha ouvido falar do Cristo, né? Ele já havia sido convencido de que Jesus, que o Cristo viria a esse mundo. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque de alguma maneira, eu e você um dia nós ouvimos falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para a gente. Pedro teve essa experiência. É provável que ali às margens do Jordão, quando João Batista anunciando o reino de Deus, Pedro ouviu a respeito do pecado, do arrependimento, do perdão, lição da escola bíblica hoje pela manhã, que nós estudamos aqui. Pedro teve a experiência com o Senhor Jesus. E esse homem, ele é usado por Deus, porque nesse momento, quando ele está escrevendo essa carta, ele chama a nossa atenção para que nós demos louvor ao único Deus verdadeiro, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe nela. Na versão que nós lemos diz: louvemos a Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero pensar no seguinte tema: vivendo a viva esperança. Você pode repetir comigo? Vivendo a viva esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós vivemos pela misericórdia divina. Acabamos de cantar aqui agora. Foi o amor de Deus que nos alcançou. Foi o amor de Deus que nos regenerou. Você já parou para pensar que todo dia quando você acorda pela manhã, Deus está te dando o ar que você respira? Você já percebeu que coisa boa é quando você enche os seus pulmões? Você acorda pela manhã, abre os olhos, há um novo dia amanhecendo. E a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então Deus é maravilhoso. Ele realmente merece ser louvado. Realmente Deus merece ser exaltado. Então, irmãos, nós vivemos pela misericórdia divina. Nós somos salvos a cada dia. É claro que cada um de nós teve uma experiência com o Senhor. Eu posso me lembrar do dia que nós, eu e minha esposa, tomamos a nossa decisão ao lado de Jesus juntos. Assim como Pedro, que já tinha ouvido falar de Jesus, alguém também foi usado por Deus para falar de Jesus para a gente. Até que alguém nos convidou para ir à igreja. E numa série de conferências, coisa que quase não se vê mais, né, pastor? Quinta-feira, quando o pastor pregou e apelou no final, eu me balancei e não consegui sair do banco. Na sexta-feira isso se repetiu, mas no sábado eu não sei como, nós estávamos aqui na frente, chorando juntos e aceitando a Jesus. Isso há 35 anos atrás. No entanto, irmãos, a salvação do Senhor, ela é dia a dia. Você já parou para pensar nos livramentos que Deus deu a você, a sua família, aos seus? Já parou para pensar, irmão Mozaniel? Quando o carro esfregou na mureta, né? Livramento.
Quantos aqui, hoje eu não estou sentindo falta aqui do irmão Carlinhos e da Terezinha, eles contaram lá no grupo de estudo, quando eles foram assaltados e dentro de casa sofreram com armas apontadas na direção deles, Deus estava com eles, salvando eles. Nós somos salvos a cada dia, irmãos. Nós vivemos pela misericórdia divina e somos salvos a cada dia. Nós vivemos pela misericórdia divina e somos impelidos a viver os planos de Deus. Quantas vezes a gente diz que os planos de Deus, os sonhos de Deus são maiores do que os meus? Nós não falamos isso? Às vezes a gente pensa que amanhã nós vamos fazer alguma coisa e de repente todo o nosso dia é modificado e tudo acontece de uma forma diferente daquilo que a gente imaginou que ia fazer. Isso se encaixa um pouco também numa das lições que nós tivemos ali no grupo de estudo. Muitas vezes as pessoas se frustram ou ficam frustradas porque não aconteceu aquilo que elas tinham imaginado ou estavam sonhando em fazer. No entanto, lá na frente, Deus vai mostrar o propósito daquilo. Por que Ele não permitiu ou Ele permitiu acontecer algo na vida dessa pessoa? Nós somos impelidos a viver os planos de Deus. Mas sabe quando isso acontece? Quando nós entregamos a nossa vida para Deus. Nós não cantamos aqui o primeiro cântico que nós cantamos hoje. Jamais serei o mesmo. Não é isso, pastor? Jamais serei o mesmo se o Senhor me tocar. Foi isso que você disse para Ele? Quando você se converteu, quando você aceitou o Senhor Jesus, você disse: Senhor, o Senhor tocou em mim, jamais vou ser o mesmo. Então você está dizendo automaticamente que você quer viver o reino de Deus. É interessante, esse texto que nós lemos, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na outra versão, louvemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que me chama a atenção nesse texto é que Pedro está dando ênfase ao Pai. Lembra como que Jesus ensinou o modelo da oração? Como é que é o modelo de oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu. Vamos comigo. Pai nosso que estás no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Como no céu. Exatamente. Quando você está declarando isso, você está dizendo: Senhor, venha sobre mim, governe sobre a minha vida. Senhor, que venha o teu reino, governa sobre a minha vida. Automaticamente nós somos impelidos a viver os planos de quem? De Deus. Não mais os meus. Mas eu tenho que viver os planos de Deus para a minha vida. Os planos de Deus. Irmãos, vivendo a viva esperança, nós vivemos pela misericórdia divina. Vivendo a viva esperança, nós também somos regenerados para a glória de Deus. Nós pensávamos de uma maneira, agora precisamos pensar de outra forma. Hoje, quando nós falávamos aqui a respeito do pecado, e nós discutimos a respeito disso, o crente peca ou não peca? A Bíblia diz, em uma versão bem antiga, que o crente não peca. Mas é uma versão que foi corrigida. O crente não peca habitualmente. O crente não vive pecando. O pecado inserido em nós pelo pecado original, lá no início, quando o primeiro homem e a primeira mulher tomaram do fruto proibido, do fruto que não se deveria tomar, e eles receberam aquela porção, como semente nós recebemos. Mas não pode ser natural o crente sentir prazer no pecado. Se isso está acontecendo com você, irmão, faça uma reflexão.
Uma vez que o Espírito Santo entrou na sua vida, porque você recebeu Jesus, o pecado não pode mais ter prazer. Nós somos regenerados para a glória de Deus. Assim as pessoas têm que olhar para você, olhar para mim e ver a glória de Deus. A palavra de Deus diz que Moisés, quando ele ia ao monte, lá em cima, ele falava o quê? Face a face com Deus. E quando ele descia, o rosto dele resplandecia. Mas resplandecia tanto que era preciso colocar um véu. Nós somos regenerados para a glória de Deus. Nós precisamos emitir a luz que Jesus disse que nós precisamos ser. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver a luz que alumia o mundo. Precisam olhar para nós e ver que somos o sal, que nós temperamos esse mundo. Nós não somos insosso. Nós precisamos mostrar ao mundo que Deus veio à nossa vida para fazer diferença. Nós somos regenerados para a glória de Deus. Em Cristo somos uma nova criatura. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito da nova criatura, e ele dá uma aula, ele diz que a nova criatura tem uma nova natureza. Não uma natureza carnal, mas uma natureza espiritual. A nova criatura, ela vive debaixo da graça, ela vive para a misericórdia do Senhor, ela vive para ser regenerado pelo Senhor. Em Cristo, nós somos movidos pela nova e viva esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nós somos movidos pela viva esperança. E em terceiro e último lugar, vivendo a viva esperança, nós esperamos pela ressurreição e vida eterna. Essa é a razão pela qual Deus trabalhou tanto. Essa é a razão pela qual Jesus veio a esse mundo e entregou a sua vida ali no Calvário. Essa é a razão pela qual Jesus derramou o seu sangue, entregou o seu corpo, para que nós tivéssemos vida eterna. Na minha cidade, uma vez, houve um grande acidente de carro. E nesse acidente, o motorista do carro era um pastor Carmesildo. Só que eles estavam viajando para vir para a faculdade. Saíram lá da cidade, vinham para aqui, não sei se Niterói, Rio de Janeiro, e retornavam. No retorno, lá por volta das 10 da noite, o pastor entrou na curva, um camarada veio embriagado, teve um tremendo de um acidente, o carro capotou várias vezes. Morreu o pastor. Morreu também uma jovem, ela era colega de infância da minha esposa. Era uma das famílias mais católicas da cidade. E nessa ocasião, eu tive uma experiência tremenda. O corpo do pastor, ele foi para a igreja batista. E o corpo dessa jovem foi para a igreja católica. Irmãos, nós esperamos pela ressurreição e a vida eterna. Na igreja batista eram cantados hinos de louvor, e as pessoas estavam chorando, mas chorando comovidas, e tranquilamente, e você olhava e via o semblante das pessoas como pessoas calmas, que estavam ali com saudade daquele irmão,
mas com a certeza no coração de que ele estava indo para um bom lugar. E quando eu cheguei lá na igreja católica, meu Deus, era tanto desespero, era tanta gente chorando, era tanta gente caindo pelo chão, desmaiando. E foi triste ver aquela cena. Sabe por quê? Porque o espírito da pessoa percebe, entende que o espírito daquela pessoa não está indo para um bom lugar. Não há esperança. Nós esperamos pela ressurreição e vida eterna. Nós enfrentamos nossas lutas, nossas tentações, nossas provações. Eu não sei qual é a provação que você está passando na sua vida nesse momento. Eu quero te lembrar de uma coisa: Deus nunca te prometeu que nesse mundo você não teria provações, mas Ele te prometeu que em meio ao vale da sombra da morte Ele estaria, e Ele está aí com você, amém? Nós esperamos pela ressurreição e a vida eterna. Nós falamos ousadamente do amor de Deus. Você tem falado do amor de Deus a outras pessoas? Sabe há quantos anos eu não subia num púlpito para pregar? 4 anos. Desde 2019, sabe, pastor? Vamos dizer que não. Há uns 12 meses atrás eu estive numa igreja, rapidamente. Mas eu nunca deixei de falar do amor de Deus fora do púlpito. Nunca deixei de aproveitar uma oportunidade. Aliás, o dia mais feliz da minha vida é o dia que eu falo de Jesus para alguém. Quando chega no final do dia, se eu me lembrar que eu tive a oportunidade e falei do amor de Deus para alguém, eu fico feliz, porque eu fui ousado, e Deus quer que nós sejamos ousados. Deus quer que nós levemos essa mensagem, assim como Pedro ouviu, teve a experiência com o Senhor e saiu falando do amor de Deus. Deus quer que nós façamos o mesmo. Muita gente pensa que Pedro ficou em Jerusalém na ocasião da morte e ressurreição de Jesus. Pedro teria ficado em Jerusalém, mas não. Pedro foi um grande missionário. Pedro viajou, falou do amor de Deus em muitos lugares. Se nós formos ao livro de Atos, no capítulo 9, texto que trata da conversão de Saulo, a partir do verso 32, nós vamos ler o seguinte: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Esse lugar, Pedro, ele realiza ali 2 milagres. O Espírito Santo concede que ele naquele lugar ressuscite uma jovem, Dorcas, ou Tabita, na linguagem deles. E também ele cura um homem chamado Enéas. Mas Pedro, ele visitava as igrejas, visitava os irmãos. Pedro era ousado. Ainda que um homem com certa dificuldade, provavelmente Pedro era rude no falar. Qual era a profissão de Pedro mesmo? Pedro era pescador. Mas teoricamente Pedro era próspero, tá? Pedro era próspero. Se a gente voltar lá no texto do Evangelho, a gente vai ver que Jesus, quando ele chega à beira do mar, o que Pedro e os irmãos dele tinham feito? Pescado o quê? A noite inteira, e nada tinham pego. O que Jesus diz para ele? Afasta um pouco o barco. Jesus entra onde? No barco de Pedro. Isso significa que Pedro, ele era próspero. Ele não trabalhava para ninguém, ele tinha o próprio barco dele. E Jesus pede a ele para ele afastar o barco, e dali Jesus começa a discursar, começa a pregar. Pedro ouviu
a mensagem de Jesus e no final foi o que? Obediente. Por quê? Porque Jesus disse para ele assim: olha, agora faz o seguinte, vai de novo pescar. Senhor, passamos a noite inteira, jogamos a rede para tudo quanto é lado, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, sob a tua ordem, nós vamos voltar lá. E o texto diz que eles voltaram e lançaram as suas redes, e as redes ficaram tão cheias que eles não conseguiam tirar as redes, elas se rasgavam de tanto peixe que tinha, só por causa da obediência. Nós vivemos sim a viva esperança. Falamos ousadamente do amor de Deus e enfrentamos o nosso maior inimigo, a morte. Você está preparado? Você está pronto? Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos passar por isso. Mas sabe de uma coisa: se o Senhor é contigo, a morte não vai reter você, como não reteve Jesus. O sepulcro está vazio, a pedra foi retirada. Jesus venceu a morte, e Ele mesmo prometeu: eu voltarei, eu vou e vou preparar lugar, mas vou voltar e vou buscar a minha igreja. Você está preparado? Nós podemos enfrentar nosso maior inimigo, a morte. A morte foi vencida quando esse sacrifício foi realizado. Quando a pessoa entende o plano de salvação, quando a pessoa entende que os sacrifícios de animais inocentes não tinham nenhum valor, ou melhor, não tinham força suficiente para resgatar um ser humano. Quando nós entendemos que o sacrifício de Jesus na cruz, tendo a sua vida ceifada, foi por amor, e por crer nesse Jesus, nós entramos no reino. Eu espero que você tenha tomado a sua decisão ao lado de Jesus, e se não tomou, faça-o enquanto é tempo, porque virá o momento em que a sua vida será tirada. No entanto, Jesus nos promete que quando Ele voltar, nós estaremos com Ele. Ninguém aqui pode explicar a morte. Alguns afirmam que nós fechamos o olho aqui na terra e já abrimos o olho lá no céu. Outros acreditam que nós, quando morremos, descansamos, mas quando Jesus voltar, seremos ressurretos junto com Ele. Ninguém pode explicar esse momento ainda. Não há pastor que possa explicar, não há padre, não há rabino. A morte ainda é uma incógnita para quem está vivo. Mas eu quero te dizer uma coisa: você pode vencer ela. Nós podemos vencer a morte quando nós recebemos o sacrifício eterno de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, o Senhor tem falado ao nosso coração desde o início deste culto. Em cada cântico, ó Deus, o Espírito Santo tocou em nosso coração e nos fez entender a Tua vontade. E nós queremos, Senhor, viver essa viva esperança. Queremos viver, ó Deus, ousadamente anunciando a Tua palavra. Queremos viver, ó Deus, o dia a dia regenerados, ó Deus, transformados.
Nós te louvamos, Senhor, porque o teu sacrifício ali na cruz do Calvário, ele não foi em vão. A pedra não reteve o nosso Senhor. Hoje Jesus está vivo e entre nós. E nós te louvamos, Senhor, porque sentimos a tua presença. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Que o Espírito Santo alcance aquele que, ouvindo essa mensagem, compreendeu, ó Deus, que não há outro lugar, não existe melhor estado do que estar ao teu lado. Graças te damos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida do pastor. Vamos ouvir agora a nossa irmã Thaís. Ela estará entoando um louvor nesse momento. Vamos continuar em espírito de oração. Logo após nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. No com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Um hino cantou depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim, o meu Jesus pensava em mim. Alô, eu vou convidar o
pastor Aloysio fique aqui em cima comigo, convidar o nosso irmão Jonas, que esteja aqui nesse momento, distribuindo a ceia do Senhor, os elementos da ceia. Enquanto nós estivermos distribuindo os elementos da ceia, através do nosso irmão Jonas, nós vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus, o hino do cantor cristão. É o hino 37 do cantor cristão, Amor Glorioso. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me a gente, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, morou a mais espinhos, a cruz que padeceu, que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as minhas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou.
Em Marcos capítulo 14, versículos de 22 a 26, diz assim a palavra de Deus: E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos estar agora comendo o pão e tomando o cálice. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que nos concede, Senhor, desse privilégio, Pai, de estar, Senhor, celebrando a ceia, Senhor, do Senhor, para que nós possamos, Senhor, sempre nos lembrar da promessa que Tu fez a nós, ó Pai. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, guarda-nos, ó Pai, abençoa, Senhor, a cada vida, ó Pai, aqui presente. Põe sua mão de poder sobre a vida de cada um. Nos dê uma semana abençoada por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos ao nosso Deus. Mais uma vez eu quero agradecer àqueles que estão nos visitando, tá? E que voltem outras vezes, é um prazer, tá? Se Gigi já não te incomodou tanto aí, você não vai querer mais voltar mais, né, Moisés? Se tivesse ter tirado o Gigi daí para não te atrapalhar o culto. Estou brincando, né? Gigi hoje, né? Overdose de culto, de manhã e de noite. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus. Nós vamos cantar um hino. Antes de eu fazer, estar impetrando a bênção apostólica, eu vou dar uma oportunidade à Cristina. Ela tem um anúncio a fazer. Antes do louvor, né? A gente pode fazer esse anúncio rapidinho. Boa noite, irmãos. Boa noite. Meninas, hoje, né, inicia Outubro Rosa. Hoje, dia 1º de outubro. Nós vamos dar abertura domingo que vem. Pedimos para que todos venham de rosa. O irmão Jorge, ele já veio com a dele, olha. Ele está escondidinho lá, mas ele veio com a rosa dele. Então, vamos apoiar a causa. É uma coisa muito importante, precisamos. O mês que vem é Novembro Azul. E desde que começamos a campanha, né, meu bem, com Novembro Azul, vários irmãos foram se tratar e descobriram, porque a gente passa despercebido. Então, domingo vai ter mimos, todo mundo de rosa. Vamos fazer um culto bem bonito, tá bom? Domingo que vem, todos de rosa. Claro, com certeza, já está separadinha minha camisa rosa lá. Tem até detalhe do Outubro Rosa, minha camisa. Eu visto a camisa mesmo quando nós estamos anunciando algo que é importante para a saúde da igreja, não só a saúde espiritual que a gente cuida, mas também uma orientação sobre, né, o nosso cuidado da nossa saúde física também. E quero mais uma vez convidar aqueles irmãos que ainda não fazem parte de um grupo de estudo para estarem procurando um grupo de estudo perto da sua casa. Nós temos grupos de estudo por aqui e temos também no Rio. Se você quiser ir para o Rio também, você pode também participar de um grupo de estudo lá em Irajá. Então, se você também deseja ter um grupo de estudo na tua casa, procure o pastor para a gente já estar providenciando uma liderança para estar ali abrindo uma nova porta de estudo da palavra de Deus, estudo e comunhão, né? Então, terça-feira nós temos também esse projeto já atuando aqui na nossa região de São José e em Rio do Ouro também, quando nós nos reunimos ali em minha casa, na casa do irmão Carlinhos e assim por diante, né?
Então, nós vamos agora celebrar o nome do Senhor com mais 2 cânticos. E lembrando que eu acho que tem uma cantina hoje lá, né? Nós temos pizza, não é isso? Lá na cantina. Hã? Pudim e pizza. Oh, glória a Deus. Então, aqueles irmãos que quiserem ficar ali numa comunhão, estender um pouco mais, né? Você pode estar indo lá para trás e estando lá saboreando uma pizza muito gostosa do nosso irmão Marcos. Vamos louvar o nosso Deus. Alfa e ômega, Ele é o princípio e o fim. Não há outro Deus como o nosso Deus. Não há
Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Nós vamos estar agora entoando o cântico Emaús, nos despedindo do culto dessa noite. Logo após que nós tivermos cantado esse hino, eu estarei indo à porta para cumprimentar os irmãos. Uma boa semana para todos e que Deus abençoe. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos e a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos